Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais um tópico especial de Direito Civil, que a gente trabalha no canal do Liceu ACE. No último vídeo, vocês viram, falamos sobre os novos paradigmas do Direito Civil, eticidade, operabilidade e socialidade. E quando trabalhamos o paradigma da eticidade, nós trouxemos a ideia de que a ética deixa de ser um valor meramente filosófico, moral e passa a ser um valor jurídico, criando aí a figura da boa-fé objetiva, que é aquele padrão ético de comportamento que se espera de todos em sociedade. E é justamente sobre a boa-fé objetiva que eu quero trabalhar com vocês. Vamos falar sobre as funções da boa-fé objetiva. E anotem aí no caderno, isso já foi pergunta de prova da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, pergunta também da Defensoria Pública, do Ministério Público do Rio de Janeiro. Vejam, duas instituições em tese antagônicas, mas direito civil é assim. Direito civil não é um ramo institucionalizado. O que cai para a defensoria pode cair para o MP, pode cair para a magistratura, pode cair na prova da OAB. E uma série de outros concursos também cobraram esse tema. Mas nas provas do MP e da Defensoria aqui do Rio, foi na primeira fase discursiva. E a pergunta era: quais são as funções da boa-fé objetiva? Como que você responderia isso? Veja só, as funções da boa-fé objetiva, nós podemos destacar 3. A função interpretativa, a função limitadora e a função criadora de deveres anexos. Então, repetindo para você que está anotando: função interpretativa, função limitadora e função criadora de deveres anexos. Muito cuidado aqui. Por quê? A função interpretativa da boa-fé objetiva está prevista no artigo 113 do Código Civil. Artigo 113 do Código Civil. Os negócios jurídicos deverão ser interpretados à luz da boa-fé. Olha o detalhe aí. Se os negócios jurídicos devem ser interpretados à luz da boa-fé, a boa-fé é um meio de interpretação e até de integração. Então, se o juiz, diante de um negócio jurídico, de um contrato, por exemplo, que tem cláusulas dúbias, cláusulas contraditórias entre si, cláusulas omissas, o que o juiz deve fazer? Julgar da cabeça dele? Não. Ele vai decidir a questão à luz de um comportamento ético esperado de todos em sociedade, de acordo com a boa-fé objetiva. Então, aqui a boa-fé serve para ajudar na interpretação daqueles negócios jurídicos que podem ter uma certa dubiedade, uma contradição ou até mesmo uma omissão, tá certo? Quer ver um exemplo bobo, mas que ajuda você a entender? Vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos imaginar que eu faço um contrato de locação com você. Eu sou o locador, você é o locatário, tá certo? Agora, nesse contrato de locação existe uma cláusula. Caso você venha a realizar benfeitorias úteis ou necessárias no imóvel, eu não serei obrigado a indenizá-lo. Tem uma cláusula dizendo isso. É possível excluir o direito de indenização do locatário pelas benfeitorias úteis e necessárias? Sim. Num contrato paritário, em que as partes estão em pé de igualdade? Sim. Num contrato de adesão, não. Mas aqui, num contrato paritário, sim. Você pode abrir mão desse direito. Direito que está previsto no artigo 1219 do Código Civil. O possuidor de boa-fé
e o locatário é um possuidor de boa-fé, tem direito de ser indenizado das benfeitorias úteis e necessárias. Tá certo? Mas aonde que eu quero chegar? Imagina que nós temos na cláusula 5 do contrato a exclusão do direito de indenização pelas benfeitorias. Se você fizer uma obra no imóvel, ainda que útil ou necessária, você não será indenizado. E aí na cláusula 6 tem a seguinte informação: caso o locatário realize benfeitorias úteis e necessárias, terá direito à indenização. Olha aí, duas cláusulas extremamente contraditórias. Uma dá o direito à indenização e a outra exclui. Como que eu vou interpretar? À luz da boa-fé. Veja, precisava o contrato dizer que o locatário tem direito de ser indenizado? Não, porque a lei, no Código Civil, artigo 1219, já dá esse direito. Então, se eu tenho uma cláusula excluindo, ainda que eu tenha uma cláusula que repita a lei, presume-se o quê? Que você quer destacar aquilo que vai excepcionar a regra. Então deve prevalecer a exceção, porque ela chama atenção. Então as partes pautadas num comportamento ético, se no momento da negociação não quisessem a exclusão do direito de indenização, teria chamado a atenção. Então o juiz deve interpretar à luz da boa-fé, excluindo esse direito de indenização. Entenderam a lógica? Estamos falando aqui do princípio da boa-fé objetiva e trabalhando uma das funções da boa-fé, que é a função interpretativa. Agora, nós temos também a função criadora de deveres anexos. Veja, a boa-fé objetiva, ela traz deveres anexos implícitos a toda e qualquer relação obrigacional, a toda e qualquer relação contratual. É como se em toda obrigação tivesse uma cláusula implícita de respeitar os deveres anexos da boa-fé. E quais são esses deveres anexos? Informação, lealdade, proteção, confiança, cooperação. Então, repetindo, lealdade, informação, proteção, confiança, cooperação. Numa relação obrigacional, vai dizer o artigo 422, os contratantes devem guardar a probidade e a boa-fé na execução do contrato. Isso vale não só na fase contratual, mas também na fase pré-contratual e na fase pós-contratual. Então veja aqui que nós podemos extrair lições importantes. O descumprimento desses deveres anexos da boa-fé vão gerar a chamada violação positiva do contrato. Isso já foi perguntado na prova do Ministério Público aqui do Rio também. Em que consiste a violação positiva do contrato? Resposta: consiste na terceira forma de inadimplemento. Ao lado do inadimplemento absoluto e relativo, nós temos a violação positiva do contrato, que decorre do cumprimento imperfeito da obrigação. Veja, o indivíduo entregou a coisa prometida no tempo prometido, não houve inadimplemento absoluto nem mora, mas ele deixou de dar a informação, a proteção de como usar aquele produto. Então ele teria também inadimplido, porque violou positivamente o contrato, desrespeitou os deveres anexos de informação, de proteção e confiança. Quer um exemplo? Pensa só no seguinte: imagina que um hotel vai trocar todos os carpetes dos seus andares e aí busca diretamente o fabricante do carpete para conseguir um desconto. O fabricante vende os carpetes, mas fala o seguinte: olha, a gente não faz a instalação, é você que vai ter que instalar. Aí o hotel falou, tudo bem. Instalou os carpetes, tempos depois já começou a soltar, a se deteriorar o carpete. Procurando a fábrica disse, olha, você utilizou uma cola inadequada. Os nossos carpetes só podem ser instalados com uma cola específica, sob pena de dar uma reação química e deteriorar o produto. Veja só, olha o problema. Por quê?
A fábrica vendeu o tapete? Vendeu. No prazo pactuado? Sim. Não houve inadimplemento absoluto, nem mora. Mas houve violação positiva do contrato. Porque se ela sabia que só uma cola poderia ser usada, deveria ter dado essa informação. E quando não deu a informação, violou um dos deveres anexos da boa-fé objetiva. Tá certo? Dando aso aí à configuração de um inadimplemento. Então estamos aqui falando da hipótese da criação dos deveres anexos da boa-fé objetiva. Aqui é interessante que você está falando também da possibilidade de haver uma responsabilidade civil pré-contratual e uma responsabilidade civil pós-contratual. Nesse exemplo que eu dei para vocês, o carpete já tinha sido vendido. Então haveria uma responsabilidade pós-contratual de informar como utilizar aquele carpete. Fiquem tranquilos que nos próximos vídeos eu vou trabalhar com você a responsabilidade pré-contratual e pós-contratual. Então vamos voltar nesse tema da quebra dos deveres anexos da boa-fé. Aqui eu estou dando apenas o panorama geral. E logo em sequência nós vamos trabalhar a figura do abuso do direito também. Também vamos trabalhar o abuso do direito. Por quê? Porque eu falei para vocês que a boa-fé objetiva, ela tem 3 funções. Primeira função nós já vimos, interpretativa. Segunda função, nós também vimos, função criadora de deveres anexos. Mas a terceira função é a função limitadora. Veja, a boa-fé objetiva será realmente um limite no exercício dos direitos, porque o artigo 187 do Código Civil traz a figura do abuso do direito e diz o seguinte, o artigo 187, também comete ato ilícito aquele que no exercício regular de um direito exceder manifestamente os limites impostos pela boa-fé. Então, se você excede os limites impostos pela boa-fé, se você tem um comportamento antiético e causa dano a alguém, você comete um abuso do direito e pode vir a ser compelido a indenizar a vítima do dano. Então, a gente vê que a boa-fé tem uma função de limitar, mostrar até onde vai o seu direito. O seu direito não vai apenas aonde começa o do outro. O seu direito vai até o limite ético dele, do comportamento ético, o limite da boa-fé objetiva. Isso é muito importante. Então nós temos aqui a boa-fé objetiva dando aso à figura do abuso do direito. Por isso que nos próximos vídeos nós vamos trabalhar responsabilidade civil pré- e pós-contratual e em outro vídeo responsabilidade civil, melhor dizendo, abuso do direito. Mas eu sei que às vezes você fica na dúvida, será que esse comportamento ético ele é fácil de vislumbrar no caso concreto? Não, não é fácil, porque ética é um conceito jurídico indeterminado, mas aí você vai se valer daqueles conceitos que eu falei com vocês no último vídeo. Você tem que ver se o que você está fazendo é certo, ainda que isso lhe prejudique. Isso é agir com ética. Então, gente, para fechar aqui, respondendo essa pergunta de prova, quais são as funções da boa-fé objetiva? E a prova da Defensoria ainda perguntou, aponte os dispositivos legais pertinentes. Então, o que você tinha que responder? A boa-fé objetiva, aproveita para conceituar, é um padrão ético de comportamento esperado de todos em sociedade. Decorre do paradigma da eticidade. Olha aí, reunindo tudo que a gente falou. Decorre do paradigma da eticidade, que tem como fundamento o artigo 3º, inciso 1º da Constituição, porque a Constituição diz que é um dos objetivos do Brasil a constituição de uma sociedade justa e solidária, e quem é solidário
tem comportamento ético, se preocupa com o próximo. Então, como é que ficaria a estrutura da resposta com os ensinamentos desse vídeo e do vídeo anterior? Em que consiste ou quais são as funções da boa-fé objetiva apontando os dispositivos legais? As funções da boa-fé objetiva são 3, tá certo? Quais são? Função interpretativa, constante no artigo 113 do Código Civil. Função limitadora de direitos, artigo 187 do Código Civil. E função criadora de deveres anexos, artigo 422 do Código Civil. A boa-fé objetiva retrata aquele comportamento ético esperado de todos em sociedade. Decorre do paradigma da eticidade, que tem como fundamento o artigo 3º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. E aí você pode aproveitar na resposta e diferenciar a função interpretativa da função limitadora e da função criadora de deveres anexos. Então vocês viram aí como era uma questão extremamente teórica, cai em concurso, já caiu em segunda fase, Tribunal de Justiça também. Então você precisa estar com esses conceitos doutrinários bem firmes. E essa é a minha missão aqui com vocês. Se você quer saber jurisprudência, nós vamos trabalhar aqui também. Mas você pode acompanhar os informativos do STF e do STJ. Se você quer conhecer a lei, você pode ler o código. Mas certos conteúdos doutrinários não são fáceis de achar na doutrina. Então, essa é a minha missão aqui nesses tópicos especiais de direito civil. Trabalhar esses temas que caem em prova de uma maneira simples e objetiva para você fazer um caderno de revisão lá na reta final. Tá certo, gente? Olha, quero agradecer mais uma vez aí a audiência de vocês, os comentários super positivos. Quero que você, se não está inscrito, se inscreva no canal do Liceu ACE e se inscreva no meu canal do YouTube também, Aurélio Burré, tá certo? E não deixe de me seguir nas redes sociais, onde eu dou dicas de direito civil e dicas de planejamento de estudo, né? Eu que faço um planejamento de estudo voltado para carreiras jurídicas, também passo essas dicas aqui nas redes sociais, mesmo para quem não é meu aluno de planejamento. Mas, querendo alguma informação, é só entrar em contato, tá certo? Olha, continuem seguindo aqui o canal do Liceu ACE e para quem vai fazer a prova do Ministério Público de São Paulo, não perca os cursos de reta final, grupo de estudo de processo civil, grupo de estudo de direito civil. Tá certo, gente? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!